Arthur Schopenhauer, sobre a quadrúplice raiz do princípio de razão suficiente. Uma dissertação filosófica. Junto a ele, que implantou a quadrindade em nosso espírito, ela, a fonte e raiz da criação eternamente fluente. Sexto empírico a diversos matemáticos. Fórmula de juramento dos pitagóricos. Prefácio. Esta dissertação filosófica elementar, publicada pela primeira vez no ano de 1813, quando obtive com ela meu título de doutorado, tornou-se depois a infraestrutura de meu sistema inteiro. Por causa disso, ela não deve faltar no comércio livreiro, como se tornou o caso há 4 anos, sem que eu o soubesse. Agora, porém, pareceu-me irresponsável enviar novamente ao mundo um tal trabalho juvenil, com todas as suas máculas e erros, pois considero que não pode mais estar muito distante o tempo em que não poderei emendar mais nada, somente com o qual, porém, primeiramente se inicia o período de minha autêntica influência, a qual estou certo que será longa, em firme confiança na promessa de Sêneca. Se também a todos que contigo viverem a inveja impôs silêncio, então virão aqueles que julgam sem ofensa e sem graça. Epístolae. Por isso, até onde era concernente, ajudei retrospectivamente o presente trabalho de juventude e da brevidade e insegurança da vida. Tenho até que considerar como uma sorte especial que ainda me tenha sido concedido corrigir aos 60 anos aquilo que escrevera aos 26. Ao fazê-lo, porém, foi meu propósito proceder com indulgência com o meu jovem homem, e tanto quanto possível, deixá-lo tomar a palavra e também falar até o fim. Só onde ele proferia algo incorreto ou supérfluo, ou também deixava de lado o melhor, eu tive, contudo, de tomar-lhe a palavra, e esse foi o caso com suficiente frequência, de modo que talvez alguém venha a obter daí a impressão como se um velho lesse o livro de um jovem em voz alta, e todavia frequentemente o deixasse cair para entregar-se a excursos próprios sobre o tema. É fácil prever que uma obra retocada desse modo, e depois de tão longo tempo, não pôde mais, de forma alguma, alcançar a unidade e a redondeza que só pertencem àquelas que são concluídas de um único molde. Já até mesmo no estilo e na exposição far-se-á sensível uma diferença tão inconfundível que o leitor talentoso jamais estará em dúvida se ele ouve o velho ou o jovem, pois, com efeito, há uma longa distância entre o suave e modesto tom do jovem homem, que expõe sua matéria cheio de confiança, sendo ainda ingênuo o suficiente para tão seriamente acreditar que para todos os que se ocupam com filosofia, nenhuma outra coisa possa importar, senão a verdade, e que, por consequência, quem a promove será bem-vindo entre eles. E a voz firme, por vezes, porém, áspera do velho, que, no entanto, finalmente teve que descobrir em que nobre sociedade de negociantes e submissos criados ele caiu, e o que eles têm propriamente em vista. Sim, se agora por vezes a indignação lhe brota de todos os poros, o leitor equânime não pensará mal dele,
pois o ocorrido ensinou, todavia, justamente o que resulta quando alguém, tendo o anseio pela verdade na boca, tem os olhos sempre apenas nas intenções de seus superiores nas mais altas posições. E quando, por outro lado, nesse processo, o ditado De toda madeira pode-se esculpir um Deus. apuleio, apologia, também se estende aos grandes filósofos, e de acordo com ele, um charlatão grosseiro como Hegel é estampado sem mais como um tal. Aí está então a filosofia alemã, coberta de desprezo, escarnecida pelo estrangeiro, rechaçada pelas ciências honestas, como uma meretriz que por um preço vil ontem entregou-se a este, hoje àquele. E as cabeças da atual geração de eruditos estão desorganizadas pelo absurdo hegeliano, incapazes de pensar. Grosserias e aturdidas tornam-se presa do materialismo raso, que brotou do ovo do basilisco. Boa sorte para eles. Eu retorno ao meu assunto. Será preciso, pois, resignar-se quanto à disparidade de tom, pois eu não pude aqui, como o fiz em minha obra capital, ajuntar separadamente os suplementos posteriores. Também não importa que se saiba o que escrevi com 26 e o que escrevi com 60 anos. Importa muito mais apenas que aqueles que querem se orientar nos conceitos fundamentais de todo o filosofar, se fortalecer e esclarecer, recebam também nestas poucas folhas um livrinho do qual podem aprender algo sério, sólido e verdadeiro. E assim espero esse será o caso, até pelo desenvolvimento que algumas partes receberam agora. Esta obra tornou-se uma compendiosa teoria de toda a faculdade de conhecimento, que, ao ocupar-se sempre somente com o princípio de razão suficiente, apresenta o assunto de uma perspectiva nova e peculiar, a qual, porém, é complementada pelo primeiro livro de O Mundo como Vontade e Representação, juntamente com os capítulos correspondentes do segundo volume e com a Crítica da Filosofia Kantiana. Frankfurt, setembro de 1847. Primeiro capítulo, Introdução. 1. O método. O divino Platão e o admirável Kant reúnem suas impressivas vozes na recomendação de uma regra para o método de todo filosofar. Sim, de todo saber em geral. Duas leis devem ser satisfeitas, dizem eles: a da homogeneidade e a da especificação. De igual forma, não, porém, uma em prejuízo da outra. A lei da homogeneidade nos manda apreender as espécies pela observação de semelhanças e concordâncias das coisas, reunir do mesmo modo as espécies em gêneros, e estes em famílias, até que, por fim, cheguemos ao conceito supremo, que abarque tudo, na medida em que esta é uma lei transcendental, essencial à nossa razão. Ela pressupõe concordância da natureza com ela, pressuposto que é expresso na antiga regra: não se deve aumentar, sem necessidade, o número das unidades de entidades essenciais. Princípio de Guilherme de Ockham. A lei da especificação, por outro lado, é expressa por Kant da seguinte maneira: não se deve diminuir desnecessariamente as variedades das unidades, entidades essenciais. Crítica da razão pura.
Ela exige, com efeito, que diferenciemos bem os gêneros reunidos sob um abrangente conceito de família e distinguamos novamente as espécies superiores e inferiores reunidas sob esses gêneros, evitando dar qualquer salto, bem como subsumir imediatamente espécies inferiores, e menos ainda indivíduos sob o conceito de família, sendo todo o conceito ainda capaz de uma divisão em conceitos inferiores, sem que nenhum deles desça até a mera intuição. Kant ensina que ambas as leis são princípios transcendentais da razão, que postulam a priori a concordância das coisas com eles. E Platão parece expressar a mesma coisa, a seu modo, ao dizer que essas regras, a que toda a ciência deve seu surgimento, nos teriam sido lançadas da morada dos deuses, juntamente com o fogo de Prometeu. 2. Sua aplicação no caso presente. A despeito de tão poderosa recomendação, acho que a última dessas leis é demasiado pouco empregada a um dos princípios capitais de todo conhecimento, ao princípio de razão suficiente, a saber, ainda que já se o tenha estabelecido de maneira geral, a tempo e, com frequência, negligenciou-se, todavia, separar apropriadamente suas muito diversas aplicações, em cada uma das quais ele adquire outra significação, o que denuncia a origem do princípio a partir de diferentes forças de conhecimento, que, porém, justamente na consideração de nossas forças espirituais, o emprego do princípio de homogeneidade, com negligência do princípio a ela contraposto, gerou muitos e duradouros erros, e que, contrariamente, o emprego da lei da especificação produziu os maiores e mais importantes progressos. Isso ensina a comparação da filosofia de Kant com todas as outras. Por isso, seja-me, pois, permitido aduzir uma passagem na qual Kant recomenda a aplicação do princípio de especificação sobre as fontes de nosso conhecimento, dando ao meu esforço presente sua apreciação devida. É da mais extrema importância isolar conhecimentos que, segundo sua espécie e sua origem, são diferentes de outros, evitando cuidadosamente que eles se misturem e amalgamem com outros, com os quais, habitualmente, estão ligados no uso. Aquilo que químicos fazem ao separar as matérias, o que matemáticos fazem em sua doutrina pura das grandezas, isso compete ainda muito mais ao filósofo, para que possa determinar com segurança a parte que tem uma espécie particular de conhecimento no uso extravagante do entendimento, seu valor e influência próprios. Crítica da razão pura, terceira parte da doutrina do método. 3. Utilidade desta investigação. Se lograsse provar que o princípio que é objeto desta investigação não dimana imediatamente de um só, mas de diversos conhecimentos fundamentais de nosso espírito, então seguir-se-ia daí que a necessidade que ele traz consigo como uma sólida proposição a priori também não é uma e por toda a parte a mesma, mas uma de igual modo múltipla, como as fontes da própria proposição. Então, porém, quem quer que fundamente uma conclusão sobre a proposição terá a obrigação de determinar precisamente sobre qual das diferentes necessidades subjacentes a proposição se apoia,
e designá-la por meio de um nome próprio, como proporei alguns. Espero que, com isso, algo possa ser ganho para a clareza e a determinação no filosofar, e considero a maior compreensibilidade possível a ser efetuada por meio de exata determinação do significado de cada expressão, como uma exigência imprescindivelmente necessária para a filosofia, para nos proteger do erro e do engano proposital, e para fazer que todo conhecimento adquirido no domínio da filosofia seja uma propriedade segura que não possa de novo ser-nos arrebatada por equívocos ou ambiguidades posteriormente descobertos. Em geral, o genuíno filósofo procurará por toda parte claridade e nitidez, e se esforçará sempre por não se igualar a um riacho pluvial turvo e torrencial, porém antes a um lago suíço, que por meio de sua calma tem grande clareza em grande profundidade, clareza graças à qual somente a própria profundidade se torna visível. A clareza é o título de crédito dos filósofos, disse Valvenarques. O filósofo inautêntico, em contrapartida, não buscará certamente ocultar seus pensamentos sob palavras, seguindo a máxima de Talleyrand, senão antes ocultar sua falta de pensamento, transferindo a incompreensibilidade de seus filosofemas, brotada da própria obscuridade do pensamento, para a consciência do leitor. Daí se esclarece porque em alguns escritos, por exemplo, os de Schelling, o tom didático passa frequentemente ao repreensivo, sim, muitas vezes imputando por antecipação ao leitor sua incapacidade. 4. Importância do princípio de razão suficiente. Sua importância é sumamente grande, posto que se pode denominá-lo fundamento de toda a ciência. Com efeito, ciência significa um sistema de conhecimentos, isto é, um todo de conhecimentos interligados, em oposição ao mero agregado dos mesmos. No entanto, o que conecta os membros de um sistema, senão o princípio de razão suficiente? Justamente o que distingue toda a ciência do mero agregado é que seus conhecimentos se seguem uns dos outros como de suas próprias razões. Por isso, diz já Platão, pois também as verdadeiras opiniões não são de muito valor, até que se as vincule por um pensamento fundante. Menon. Ademais, quase todas as ciências contêm noções de causa a partir das quais se deixam determinar os efeitos. Igualmente, outros conhecimentos de necessidades das consequências a partir dos fundamentos, do modo como se verá em nossa ulterior consideração, o que já Aristóteles expressa com as seguintes palavras: Todo saber de espécie teórica, ou de algum modo depende do teórico, lida com fundamentos e princípios. Metafísica. Uma vez que o pressuposto sempre a priori, feito por nós, de que tudo tem uma causa, é o que nos autoriza por toda parte a perguntar por quê. Então pode-se denominar o porquê como a mãe de todas as ciências. 5. O próprio princípio. Mais adiante deve ser mostrado que o princípio de razão suficiente é uma expressão comum a vários conhecimentos dados a priori.
Provisoriamente, ele tem por enquanto de ser estabelecido numa fórmula. Escolho a de Wolff como a mais universal. Nada é sem razão, porque seja, ou pelo contrário, não seja. Ontologia. Nada é sem razão, porque seja.